Glória a Deus, glória a Jesus. Você pode adorar ao Senhor. Fique em pé, meus irmãos, fique em pé com a sua Bíblia. Eu tinha falado Lucas 14, mas na realidade é Lucas 12, tá bom? Lucas 12, volta 2 capítulos aí, versículo de número 42. Lucas 12, 42. Bem, quando nós olhamos, irmãos, para Lucas capítulo 12, Jesus ele vai trazer uma parábola acerca do servo vigilante. Ele vai falar acerca de um senhor, e era comum naquela época, ainda temos nos dias de hoje, pessoas que são mordomos, que cuidam da casa, cuidam dos bens do seu senhor. E aqui Jesus ele vai comparar tudo aquilo que Ele nos entrega, tudo aquilo que Ele nos proporciona na vida. Ele vai nos comparar como um mordomo. O mordomo é aquele que cuida daquilo que lhe foi entregue. Se tudo que nós recebemos pertence a Deus, então nós devemos viver como bons mordomos. E essa parábola vai trazer justamente uma reflexão acerca de nós sermos bons mordomos do Senhor. Nós sabemos que hoje a palavra mordomia, ela é mal usada, né? Muitas pessoas acham que mordomia é viver uma vida relaxada, ter uma vida de luxúria, né? Uma vida de luxo, de extravagância. E não é isso. O significado da palavra mordomo em português, ela vem do latim, que é majordomos. Ou seja, mordomo é o principal servo, é aquele que administra a casa do seu senhor. É aquele que cuida, que faz a gestão, o cuidado daquilo que lhe foi confiado. E nesta noite, o Senhor traz para nós uma mensagem de que nós devemos praticar a boa mordomia. Jesus, ele vai falar de um mordomo que mesmo na ausência do seu senhor, mesmo na ausência do seu patrão, ele cuidava com diligência, ele cuidava com muito amor daquilo que lhe foi confiado. E o Senhor Jesus vai dizer assim, ó: feliz ficará o seu senhor, se assim encontrar o seu servo quando ele vier, de surpresa. Porque por muitas vezes Jesus, ele nos diz que a sua vinda será uma vinda repentina, uma vinda de surpresa. Ele chega a comparar que a sua volta vai ser uma volta como quando um ladrão vai assaltar uma casa que não avisa nem o dia, nem a hora em que ele está planejando tal coisa. E nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias, o tempo dos fins. Mas o meu foco nessa noite, aquilo que Deus ministrou ao meu coração é que nós devemos ser bons mordomos de Cristo. Nós devemos praticar a boa mordomia em tudo aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Pastor, e o que Deus confiou? Porque muitas das vezes nós confundimos, achamos que quando nós olhamos o sentido aqui deste versículo, está falando sim muito no quesito espiritual, da nossa vida espiritual, de estarmos preparados. Mas se nós olharmos Mateus 25, o Senhor ele vai muito além somente dos nossos
dons espirituais ou somente daquilo que o Senhor confiou espiritualmente em nossas mãos. É muito mais do que aquilo, do que isso. Nós devemos ser bons mordomos de várias áreas da nossa vida. E nesta noite eu quero caminhar com vocês justamente nisso, praticando a boa mordomia. E eu gostaria de iniciar porque se nós entendemos que Deus, Ele é dono de tudo e de todos, como se nós olharmos em Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala que o Senhor, Ele é criador de todas as coisas. O Senhor, Ele é criador do universo. O Senhor é criador até mesmo do nosso corpo. O Senhor, Ele é criador do homem e de toda a natureza. Então, tudo e todos pertencem ao Senhor. Quem crê assim, levante as suas mãos, levante. Quem aqui tudo que é seu pertence ao Senhor? E se tudo pertence ao Senhor, nós devemos cuidar daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Devemos cuidar daquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. E a primeira coisa que o Senhor nos deu foi o nosso corpo. Se nós olharmos no livro de Gênesis, capítulo 2, o Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O seu corpo, ele foi feito pelas mãos de Deus. Se nós olharmos, toda a natureza, ela foi criada pela palavra do Senhor. O Senhor disse: haja luz, houve luz. O Senhor disse: haja céus, houve céus. O Senhor disse: haja água, houve água. O Senhor disse: haja animais, houve animais. Mas quando o Senhor vai criar o homem, quando Deus vai criar o homem, Ele não cria o homem pela palavra, mas Ele cria o homem com as suas mãos. O homem é criado pelas próprias mãos de Deus. E nós temos essa digital de Deus em nosso corpo. Você tem a digital de Deus, as pegadas de Deus no seu corpo. Aleluia. Porque o homem é um ser especial. Ele é criado à imagem de Deus. E o nosso corpo é a estrutura física do homem. E ela foi criada com esse cuidado, esse toque especial. E o nosso corpo, ele precisa ser cuidado por nós, porque Deus confiou a nós o nosso corpo. E mais, nós temos algo que ninguém da natureza, duas características principais do homem. Primeiro, é ser criado pelas mãos de Deus. E segundo, a Bíblia diz que estava aquele bonequinho sem vida, extraído do pó da terra. Então a Bíblia diz que Deus, Ele faz o quê? Ele sopra nas narinas do homem. E o fôlego de vida. Então, ou seja, dentro de nós temos algo que veio de dentro de Deus. Quem tem, levante as suas mãos. Dentro de você tem algo que foi soprado pelo próprio Deus. Então nós temos um compromisso de cuidar do nosso templo, de cuidar daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, que é o nosso próprio corpo. Nós sermos bons mordomos do corpo, do nosso corpo. Paulo vai dizer: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. E nessa noite nós vamos aprender os deveres que nós temos para com o templo do Espírito Santo. Nós devemos ter um alimento saudável. Hoje em dia, nós vivemos em uma era do fast food. Eu confesso para vocês que de vez em quando dou uma escapadinha. Mas, como é bom quando nós temos uma alimentação saudável, todo o nosso corpo ele vai funcionar melhor.
Então é um dever nosso termos uma boa alimentação. Quantos irmãos que extravagam comendo além daquilo que pode, ou comendo tantas comidas tóxicas, ou quem sabe eu estou falando com alguém que é viciado em droga, que entrega seu corpo para as drogas, para o vício, para a bebida alcoólica, que a cada dia que passa está deteriorando o seu próprio corpo. E deixa eu te dizer uma coisa, você precisa ser um bom mordomo de Cristo e cuidar da estrutura que o Senhor te deu. Não entregue seu corpo para as drogas, não entregue seu corpo para a bebida alcoólica, não. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. E quem habita em você é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Então o primeiro ponto é nós cuidarmos do templo do Espírito Santo. Cuidarmos bem daquilo que é o nosso corpo. Entendendo que se nós cuidarmos da nossa saúde, da nossa alimentação, nós entendemos que teremos uma boa saúde, que teremos uma vida longínqua. Existe também a mordomia dos nossos pensamentos. Nós temos dentro de nós a alma, que é o centro das nossas emoções. E a Bíblia diz que a nossa alma, ela pode ser manchada. Ela pode ser contaminada pelas nossas emoções. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. E quantas das vezes nós entregamos os nossos pensamentos a pensamentos vãos? Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e há algum louvor, nisso pensai. Existe aquele velho ditado, né? Que mente vazia é oficina de Satanás, e é uma pura verdade. Porque quando nós não estamos se ocupando naquilo que Paulo está orientando a igreja, aos filipenses, em se ocupar a nossa mente em tudo que é puro, honesto, verdadeiro, sempre nós vamos estar dando lugar para pensamentos maus. Sempre estaremos dando lugar a pensamentos que nos faz afastar do Senhor. E a verdade é que em Salmo 139, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que o Senhor, Ele conhece todos os nossos pensamentos. Ah, pastor, o diabo tomou conta do meu pensamento, eu não tenho domínio sobre o meu pensamento. Não, meu irmão. Nós podemos ser bons mordomos do nosso pensamento. Nós devemos cuidar daquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Nós devemos cuidar daquilo que você tem colocado diante dos seus olhos. Nós temos dever para com os nossos pensamentos. Hoje em dia está em alta os coaching, que é justamente motivar as pessoas a pensar em coisas positivas. Existem homens que estão milionários somente de juntar multidões, de carregar, arrastar multidões para dar uma palestra acerca de ter pensamentos positivos. Sendo que o maior coach da história se chama Jesus de Nazaré, e ele nos ensina: pensai nas coisas que são lá do alto. Nós temos um compromisso com os nossos pensamentos. Ainda mais por imaginar. Irmão, eu fico imaginando se minha mãe imaginasse tudo aquilo que eu pensasse.
Quantas vezes eu menti para ela? Só que minha mãe era muito esperta, ela conhecia a minha mentira pela minha cara. É ou não é verdade? Quem é mãe aqui conhece o filho pela cara? É ou não é? A boca está falando, mas a cara está se entregando, é ou não é? Agora imagine Jesus olhando para os nossos pensamentos, Deus olhando para os nossos pensamentos. Porque Ele olha, Ele conhece tudo aquilo que nós estamos pensando, Ele está vendo. Eu, pastor, não consigo ver, o obreiro da igreja não consegue ver, porque nós não estamos 24 horas com você, mas quando você está em 4 paredes, lá no seu quarto, quando você está na rua, passa uma mulher do seu lado, ou passa um homem do seu lado, ou quando você está sozinho no seu celular, olhando aquilo que não deve, aleluia, glória a Deus, o Senhor conhece os nossos pensamentos. E nós devemos ser bons mordomos daquilo que nós estamos pensando. Nós não precisamos de coach para ter um pensamento positivo, porque aqui está a maior autoridade, aquilo que nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra do Senhor para com as nossas vidas. Aleluia! Você pode levantar a mão e dar glória a Deus. Aleluia! Pastor, e como eu devo ocupar a minha mente? Nós estamos vivendo uma época em que a sociedade está em crise. Uma das maiores doenças do corpo não é o câncer, é uma doença terrível, devastadora. Não é a leucemia, não é de repente outras doenças, mas foi feito um estudo e a doença do século se chama depressão, que é justamente uma doença que invade o pensamento humano. A maior doença do homem, ela está na sua mente, e o Senhor está nos ensinando, dizendo: ocupa a sua mente com as coisas que são boas. Filipenses 4:8. Pastor, como eu devo então ocupar a minha mente com aquilo que é bom? Medite na palavra do Senhor dia e noite, porque vai cumprir a promessa de Salmo 1. Aquele, pois, que medita nesta lei dia, aleluia, e noite, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e tudo quanto fizer prosperará, diz o Senhor. Sempre recordar das bênçãos recebidas. Ser dominado pelo amor. Pastor, quais têm sido os inimigos? Quais são os inimigos dos nossos pensamentos? Hoje nós temos algo que é pior do que a televisão. Quem tem um celular aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Hoje em dia no celular você consegue tudo muito fácil. E muitas das vezes hoje, principalmente a juventude, mas hoje nós, a terceira idade, os irmãos, hoje nós vemos os irmãos no Facebook, é ou não é? As irmãzinhas com cabelinho branco, todo mundo no Facebook, no Instagram. E como eu faço, pastor, de fugir dessas coisas? Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre sermos bons mordomos do tempo. Não coloque diante dos seus olhos coisas pecaminosas. Não procure ler aquilo que afeta o seu coração. Saiu o noticiário de ontem para hoje, né? O negócio de ponta cabeça lá em Brasília. Eu falei, e a minha esposa, você leu? Eu falei, nem quero ler. Deixa o mundo pegar fogo. Eu quero estar debaixo da glória de Deus, porque eu quero me ocupar com as coisas que são celestiais. Não quero perder tempo com isso. Ficarmos pensando em fantasias pecaminosas. Quantas das vezes nós pecamos contra Deus nos nossos pensamentos? Às vezes nas vestes está tudo bem, a aparência está tudo bonitinho, paletó, gravata, irmãzinha
mas a mente é só a misericórdia de Deus. Com pensamento pornográfico, olhando para a mulher do outro, olhando para o homem do outro, desejando aquilo que não é seu. Olhe para a sua mulher, olhe para o seu esposo e peça para Deus restaurar o seu amor, aleluia. Olhar para o seu esposo, olhar para a sua esposa não é pecado, mas olhar para o do outro é pecado, porque Jesus diz: aquele que olhar para a mulher e desejar, ele já cometeu adultério. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso? Nós devemos ser também mordomos do nosso tempo. Efésios capítulo 5 e verso 16 vai nos ensinar acerca disso. O tempo é mais do que segundos, minutos, horas, dias, anos. O tempo, ele é um milagre que não se repete. Quem aqui você já olhou e falou assim: nossa, como eu perdi tanto tempo da minha vida, eu poderia ter feito tal coisa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter estudado aquilo, eu poderia ter me dedicado mais à minha família. São coisas que não voltam atrás, e nós devemos remir o tempo. Nós devemos ser bom mordomo dos nossos tempos, e quantas das vezes nós perdemos tempo com tanta coisa, e aquilo que é necessário, aquilo que é prioridade, nós não conseguimos remir o nosso tempo. Mas nessa noite o Senhor, Ele está te chamando, ainda há tempo, enquanto você está respirando, enquanto você tem fôlego de vida, ainda há tempo de você correr atrás daquilo que você perdeu, daquilo que você está deixando passar. Volte, aleluia, porque ainda há tempo, você está respirando, Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Há um tempo determinado para todas as coisas, e muitas das vezes nós não sabemos remir o tempo, nós não conseguimos entender o tempo de Deus. Ser mordomo do nosso tempo é nós termos o discernimento do tempo de Deus em nossa vida. Salomão vai dizer: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E quantas das vezes nós erramos em algumas atitudes, nos precipitamos porque nós não entendemos o tempo. E quando nós somos bons mordomos do tempo, nós vivemos todas as fases, todas as estações das nossas vidas, debaixo da vontade soberana do Senhor. Pode bater palmas e glorificar ao Senhor. O nosso maior inimigo é o tempo. Quem aqui poderia ter estudado? Uma vez eu ouvi do meu pai dizendo: eu poderia, filho, ter tirado o final de semana para ter passado mais tempo com você. Mas essa fase não vai voltar mais, porque hoje você é grande. Eu gostaria de ter brincado com você. Eu gostaria de ter ensinado você a nadar. Mas agora é impossível fazer isso, porque você já cresceu, você já aprendeu a nadar, você já é casado, você já tem família. Será que você está sendo um bom mordomo do seu tempo? Será que o seu tempo tem sido precioso? Será que o tempo que você tira de qualidade com a sua família, o tempo que você tira de qualidade na igreja, será que tem sido precioso o tempo que você vem na igreja? Será que você tira o tempo para fazer aquilo que Deus confiou nas suas mãos? Nós somos bons mordomos, nós somos mordomos do nosso tempo, e nós um dia prestaremos conta de todas as nossas obras, de todas as nossas ações. Esse ano eu fiz um concerto com Deus. Porque muitas das vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, eu trabalho aqui na igreja integralmente, e nós confundimos fazer a obra de Deus com viver a obra de Deus, é diferente.
Muitas das vezes nós se perdemos no fazer, estamos fazendo, trabalhando dia e noite, faz uma coisa, projeto tal, atividade tal, e vai para cima e faz tal coisa, aí você esquece de tirar o seu tempo de qualidade com Deus, você não está orando mais, não está jejuando mais, não está lendo mais a Bíblia. Eu falei, não, Senhor, eu estou me perdendo, e eu quero começar esse ano de 2023, sendo um bom mordomo do meu tempo, porque eu quero ter tempo com a minha família, eu quero ter tempo na tua presença, e ter tempo de fazer a obra do Senhor. Mordomia da família. Esse é um assunto delicado para nós. Um dos maiores mordomos que eu conheço na Bíblia da sua família foi Josué. Josué 24:15 diz assim, ó: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. E aí ele fala algo fenomenal, ele vai dizer assim, ó: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra vai dizer que aquele que não cuida dos seus, que não zela da sua família, ele é pior do que o infiel e nega a fé. A família, ela é a única instituição criada pelo próprio Deus. É uma instituição sagrada. O primeiro casamento foi celebrado pelo próprio Deus no Jardim do Éden. Ali era a constituição da primeira célula familiar. Tanto é que se você olhar para a igreja, o sonho de Deus para a igreja é que a igreja seja como uma família. E muitas das vezes nós estamos negligenciando a nossa família. Muitas das vezes nós estamos negligenciando os filhos, ou os filhos negligenciando os pais. A última igreja que eu dirigi, eu tocava na ferida dos irmãos e dizia: irmãos, aonde estão os nossos filhos? Irmã que não fala mais com o filho, que colocou a igreja em primeiro lugar e os filhos para não, irmão, aleluia. Primeiramente amar a Deus, segundo a família, depois vem a instituição. Primeiro lugar Deus sobre todas as coisas, depois o próximo, que é a sua família, os seus irmãos, seus amigos, depois sim vem a igreja. E nós colocamos muitas das vezes a igreja em primeiro lugar e deixamos a família em segundo plano. Não, tenha tempo de qualidade com a sua família, ensine o seu filho o caminho que deve andar, com amor, com cuidado, com zelo, porque eu tenho certeza que você vai dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O sonho de Deus para a igreja é que a igreja seja como uma família. O slogan da nossa igreja é: somos mais do que uma igreja, somos uma família. E nós precisamos primeiro cuidar da nossa família, porque se nós temos uma família forte, nós teremos uma igreja vencedora, uma igreja forte também. Eu tenho que acelerar por conta do horário. Será que você é um bom mordomo da sua família? Irmã, quanto tempo que você não vê sua filha? Pais brigado com os filhos, às vezes por conta da igreja, da religião, porque não aceita a fé. Irmãos, e a fé não é por força, não é por nós que convencemos, mas é o Espírito Santo de Deus. Faça as pazes hoje com o seu filho e deixa que o Espírito Santo vai fazer a obra. Deixe que o Espírito Santo vai semear lá aquilo que um dia você lançou, e ele vai fazer a obra. Mas é o seu filho, é sangue do seu sangue. O Senhor confiou uma família para você. Eu converso com a minha esposa e eu digo assim: amor, eu admiro o seu pai. Eu não tive o privilégio de conhecer o seu pai, mas eu admiro o seu pai. O pai dela, infelizmente, há mais de 10 anos atrás, teve uma doença, uma enfermidade e partiu para o Senhor. Mas aquele homem foi um mordomo fiel à sua família.
E antes de ele morrer, ele olhou para minha sogra e falou assim: olha, fez seguro de vida, construiu a casa, deixou a casa mobiliada. E aí quando ele aposentou, efetivamente se aposentou, ele olhou para ela e disse assim: olha, se o Senhor me levar agora, eu estou em paz, porque eu sei que vocês estarão amparados. Eu brinco com a minha esposa: se eu morrer hoje, meu amor, você está no lucro, você está na bênção, você tem sua casinha, você vai viver, vai ter alguma coisa pelo menos. Porque nós devemos ser bons mordomos, e bom mordomos é conosco ou na nossa falta. E tem irmão que não pensa na sua família. Nós conhecemos, pastoreando, eu conheci uma irmã, em que essa irmã, o esposo estava em estado terminal, e ele não teve coragem de fazer um seguro de vida. Irmão, não que nós estamos desejando a morte de ninguém, mas nós devemos ser conscientes. Se você teve responsabilidade de colocar um filho no mundo, você tem que ter responsabilidade de pensar no futuro dele, com você ou na sua falta. Nós temos que ser bons mordomos da nossa família, e aquilo que está no nosso alcance de fazer, devemos cuidar da nossa família. E tem muitos irmãos que falam: não, minha família já tem o suficiente. Deixa eu te dizer, o seu filho não precisa só de dinheiro, o seu filho não precisa só de uma boa roupa, o seu filho não precisa somente de uma bicicleta, o seu filho não precisa de um dinheiro, uma mesada todo mês. Não, o seu filho precisa ser educado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser ensinado, e ainda conforme os princípios da palavra do Senhor. Muitas mães faz da casa dos seus pais guarda-volume de filho. Os avôzinhos estão aqui. Fala Deus. As vovó também fala Senhor. É ou não é? Hoje em dia parece que os pais não querem mais, parece que tem repugnância de criar os filhos. Não, irmão, a família, ela é uma dádiva de Deus. Os seus filhos é uma bênção do Senhor. Tenha prazer naquilo que Deus confiou e entregou nas suas mãos. Quem vai ser bom mordomo do Senhor? Levante as mãos, levante. Hoje o Senhor está nos ensinando. Hoje o Senhor está nos ensinando a sermos bons mordomos, a cuidarmos do nosso corpo, a cuidarmos da nossa família, ao sermos bons mordomos do nosso tempo. E quem nessa noite promete ser melhor, fala assim: não, eu vou cuidar melhor daquilo que o Senhor confiou em minha vida. Para encerrar, nós devemos ser bons mordomos de todos os bens que nós adquirimos. Tudo aquilo que vem de forma desonesta, nós estamos sendo maus mordomos. Quando você, irmão, recebe um dinheiro para prestar um serviço e você não faz, você está sendo um mau mordomo. Quando você recebe um dinheiro fruto de uma corrupção, você está sendo mau mordomo. Quando você deixa de ser servo do Senhor para servir os seus bens, você está sendo um mau mordomo. Porque aquilo que você tem, a roupa do seu corpo, o seu carro, a sua casa, tudo que você tem, pertence ao Senhor. Foi o Senhor que te deu. O Senhor é dono de todo mundo, o Senhor é dono de todas as coisas. E se você tem, Ele permitiu você ter. Pastor, eu trabalhei por isso, claro, porque é bíblico: do suor do seu rosto você vai comer o pão. O seu alimento é do suor do seu trabalho, sim, mas desde que o seu trabalho seja honesto, desde que tudo que você faça seja adquirido de uma forma honesta e leal. E quantos irmãos se descrentes e são maus mordomos? Muitas das vezes, meus irmãos, eu tenho medo de fazer negócio com irmãos dentro da igreja.
Isso não serve para todos. É claro que nós temos irmãos fiéis, irmãos que são exemplos, que são fiéis nas suas contas, fiéis naquilo que você tem. E nós devemos ser bons mordomos. E quando nós fazemos bom uso daquilo que nós temos, dos bens materiais que o Senhor nos deu, quando nós fazemos isso, nós estamos glorificando a Deus por intermédio daquilo que nós conquistamos. O dinheiro, ele não pode subir para a nossa cabeça. Nós devemos valorizar mais aquilo que vem do céu, porque o próprio Jesus disse: não junteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consomem, mas juntais aquilo que ninguém pode tocar, que está reservado, que está lá no céu. Isso sim tem que ser as nossas primícias. Quando nós colocamos o espiritual acima do material, nós estamos sendo bom mordomos. Você está sendo bom mordomo. Você está praticando a boa mordomia. Porque você está dizendo: o que eu tenho vem do Senhor. Jó era um bom mordomo. Porque quando ele tinha, ele dobrava o seu joelho, sacrificava por ele, pela sua família, pelos seus filhos. E quando ele perde tudo, que o Senhor permite que tudo fora lhe tirado, e quando ele estava sem nada, sem filhos, sem animais, sem riqueza, a sua mulher olha para ele e diz assim: Jó, como podes continuar servindo a esse Deus? Você não tem mais nada, você perdeu os seus bens. Mas ele, como era um bom mordomo, e as coisas espirituais estavam acima das terrenas, ele se coloca de joelho e diz assim: como falas uma louca mulher, aleluia, recebi o bem com prazer do Senhor, como vou murmurar agora quando eu perdi tudo, mesmo sem nada, mesmo doente, mesmo com o meu corpo deteriorado, mesmo com lepra no meu corpo, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome. Você está sendo um bom mordomo, irmão? Você está sendo minha irmã, uma pessoa que tem cuidado, zelado daquilo que Deus te entregou. Tudo que nós temos, o Senhor nos entregou. E a Bíblia diz que todos, grandes, pequenos, reis, governadores, homens, mulheres, idosos, crianças, todos hão um dia de comparecer, perante o tribunal do nosso Deus. E nós prestaremos conta de todos os nossos pensamentos. Nós prestaremos conta de todas as nossas obras. O Senhor Jesus, Ele está dizendo aqui em Lucas 14:41. Nós somos o mordomo de tudo que nós fazemos. E um dia Ele vai voltar e Ele vai requerer os dons, talentos que Ele entregou na sua vida. Qual foi o uso que você fez daquilo que é espiritual, daquilo que é material, da sua família, que um dia Deus confiou em suas mãos. Uma vez eu olhei para alguém e disse assim: olha, Deus não entrega nada para alguém se Ele não confiar. Então, se você recebeu algo, é porque Deus confiou em você. E um dia Ele vai querer isso de volta, porque tudo é dEle. Fique de pé nessa noite. O horário já foi embora. Pode bater palmas e glorificar o nome do Senhor. Eu gostaria de chamar aqui na frente, você que nos ouve, ou você que também está nos acompanhando pela internet. Eu gostaria de chamar aqui na frente você que gostaria de aproveitar o tempo que se chama hoje e renovar sua aliança com Deus. Pastor, estou fraco, estou afastado e eu gostaria de voltar para Jesus hoje. O tempo é hoje. Vem aqui na frente, vem que eu quero orar por você.
Você que precisa renovar a sua aliança com Deus, tem alguém? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, escreva assim: pastor, eu quero reconciliar, eu quero reatar minha aliança com o Senhor, porque o tempo é hoje. Seja um bom mordomo do tempo. Há um tempo para todas as coisas, e o tempo de servir a Deus é em todo o tempo. Eu vou deixar para amanhã, não, é hoje. Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos orar agora por essas pessoas que estão nos acompanhando pelo rádio, essas pessoas que estão nos acompanhando pela internet, e estão agora reconciliando, voltando para a Tua presença, sendo bom mordomos do Senhor. Pai, visita agora, visita, Pai, segura nas mãos dessas pessoas. Nós Te louvamos por esse bom tempo, pela Tua palavra, Te louvamos por tudo. Fica conosco, é o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você que quer aceitar Jesus, você vai enviar uma mensagem para nós, e nós vamos comunicar com o pastor mais perto da sua cidade. Está vendo esse número que está na sua tela? Você vai enviar uma mensagem, nós vamos entrar em contato com você. Enquanto você anota esse número, nós vamos ouvir a banda que vai adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo, e daqui a pouquinho nós já vamos fazer a oração da fé e fazer o encerramento deste culto. Quem recebeu a palavra do Senhor nessa noite? Quem recebeu? Então guarde essa palavra e não só ouça, mas pratique.